O clima no Bainão mudou de forma abrupta nas últimas horas, e a sensação que tomou conta da torcida azulina foi aquela mistura de surpresa e apreensão, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. A saída de Marcos Braz, um nome que vinha sendo fundamental no projeto do clube, não foi apenas mais uma troca na estrutura administrativa, foi um sinal de que as tensões internas chegaram a um ponto crítico, justamente no momento em que o Remo se prepara para um desafio histórico. E o que mais chama atenção é a pergunta que não sai da cabeça de ninguém. Por que agora, quando o clube retorna à elite do futebol nacional? Desde que as primeiras informações começaram a circular, ficou claro que não se tratava de uma decisão simples. O desgaste vinha sendo construído aos poucos, nos bastidores, longe dos olhos do torcedor comum, mas perceptível para quem acompanha de perto o dia a dia do clube. Mesmo com conquistas recentes e metas alcançadas, o ambiente interno já não era o mesmo. O acesso colocou o Remo novamente em evidência, mas também aumentou a pressão e intensificou disputas de ideias, de espaço e de poder. E isso é algo que o futebol ensina: nem sempre vencer significa paz. Às vezes, vencer apenas aumenta o tamanho das disputas. O comunicado oficial do clube tentou manter um tom institucional, ressaltando um ciclo vitorioso, metas cumpridas e reconhecimento pelo trabalho realizado. No papel, parecia até um encerramento natural de uma etapa, algo que poderia ser interpretado como amistoso e tranquilo. Mas, para quem lê nas entrelinhas, ficou evidente que havia mais do que gratidão e formalidade. Encerrar um vínculo justamente agora, com a temporada mais importante das últimas décadas prestes a começar, não é algo trivial. Isso mexe diretamente no planejamento, no ambiente interno e, principalmente, na confiança de quem está dentro e fora do clube. Pouco depois, a manifestação pública de Marcos Braz trouxe um tom emocional, reforçando o sentimento de missão cumprida e deixando claro que sua ligação com o Remo não se encerra completamente. As palavras escolhidas indicam orgulho pelo caminho percorrido, pela reconstrução e pelo retorno à elite, algo que o torcedor também reconhece e valoriza. Ainda assim, mesmo com o discurso sereno, fica evidente que houve frustração. Quando alguém faz questão de dizer que sai de cabeça erguida, geralmente é porque o processo não foi simples, nem confortável, e porque houve obstáculos que impediram a continuidade do trabalho da forma idealizada. Um dos pontos que mais chama atenção em toda essa situação é a indefinição contratual que se arrastava desde o acesso. A ausência de um acordo formal sempre gerou estranhamento e alimentou desconfianças. No futebol profissional, especialmente em um clube do tamanho do Remo, a falta de contratos bem definidos costuma ser um sinal de alerta. Isso enfraquece a autoridade, gera ruídos na tomada de decisão e abre espaço para interferências. O torcedor percebeu isso cedo, mesmo sem acesso direto aos bastidores, e a sensação de insegurança começou a crescer à medida que o tempo passava sem uma resolução clara. Além disso, as divergências internas sobre o comando do futebol ficaram cada vez mais evidentes. Quando diferentes figuras passam a indicar jogadores, negociar contratações e participar ativamente do processo sem uma hierarquia bem estabelecida, o planejamento perde coerência. O elenco cresce de forma desordenada, o orçamento é pressionado e o trabalho técnico acaba sendo impactado. O executivo de futebol, por definição, deveria ser o responsável final por esse processo, justamente para evitar conflitos e garantir uma linha de pensamento única. Quando isso não acontece, o desgaste é inevitável. Outro fator que gerou preocupação foi o tamanho do elenco montado para o início da temporada. Um grupo excessivamente inchado, com muitos atletas disputando espaço, pode parecer positivo à primeira vista, mas na prática costuma gerar problemas. Há jogadores que ficam sem minutos, contratos que se tornam difíceis de administrar e decisões complicadas que precisam ser tomadas em pouco tempo. Em um calendário apertado e com uma competição extremamente exigente pela frente, esse tipo de desequilíbrio cobra seu preço rapidamente, tanto dentro quanto fora de campo. Tudo isso acontece em um contexto ainda mais sensível por conta do momento político do clube. Anos eleitorais tendem a acirrar disputas internas, vaidades e tentativas de protagonismo. Quando interesses pessoais começam a se sobrepor ao projeto esportivo, o risco de instabilidade aumenta. O torcedor, que já viu o Remo sofrer em outros períodos por conta desse tipo de cenário,
teme que erros do passado voltem a se repetir justamente quando o clube parecia caminhar para um nível maior de profissionalismo e organização. A nomeação de um executivo interino, embora seja uma solução imediata, também levanta questionamentos legítimos. A Série A exige experiência, articulação e tomada de decisões rápidas em um ambiente altamente competitivo. Não se trata apenas de conhecimento técnico, mas de vivência, autoridade e capacidade de negociação. Improvisar em um momento como esse pode custar caro, especialmente quando cada rodada, cada contratação e cada escolha tem um peso enorme no futuro do clube. O sentimento que fica é de apreensão. Não apenas pela saída de um nome importante, mas pelo conjunto de fatores que esse episódio revela. O Remo entra em uma temporada histórica carregando dúvidas que poderiam ter sido evitadas com planejamento mais sólido e alinhamento interno. O torcedor sabe que o desafio será grande dentro de campo, mas começa a perceber que fora dele a batalha pode ser ainda mais dura. E quando o ambiente não está em sintonia, quem acaba pagando o preço, quase sempre, é o clube. A grande questão que passa a dominar o debate entre os azulinos é o impacto imediato dessa mudança em um cenário que já era naturalmente desafiador. O Remo retorna à principal divisão do futebol brasileiro depois de um intervalo longo demais para um clube de sua tradição, e esse retorno exige uma estrutura extremamente sólida fora de campo. Não basta apenas competir, é preciso sobreviver em um ambiente que pune erros com rapidez. A saída de um executivo justamente nesse momento faz o torcedor olhar para o planejamento com desconfiança, porque o tempo para ajustes é curto e a margem para improviso praticamente não existe. Quando se analisa o contexto mais amplo, fica claro que o problema não surgiu do nada. As divergências internas vinham sendo comentadas de forma discreta há meses, e pequenos sinais já indicavam que o convívio entre diferentes núcleos de decisão não estava saudável. Em clubes organizados, o futebol tem comando definido, com responsabilidades claras e autonomia para quem executa o trabalho. Quando esse desenho se perde, surgem conflitos que minam o ambiente e enfraquecem o projeto esportivo. No caso do Remo, a sensação é de que o excesso de interferências acabou tornando o dia a dia insustentável. Outro ponto que preocupa é a mensagem passada ao elenco e à comissão técnica. Jogadores sentem o ambiente, percebem instabilidade e sabem quando algo não está funcionando nos bastidores. Isso influencia diretamente no rendimento, principalmente em competições de alto nível, onde o aspecto emocional pesa tanto quanto a parte técnica. Um grupo que entra em campo cercado de incertezas tende a sofrer mais pressão, e a confiança, que é fundamental em jogos grandes, acaba sendo abalada. O futebol é feito de detalhes, e esse tipo de ruído interno costuma cobrar seu preço nos momentos decisivos. Há também o fator mercado, que não pode ser ignorado. A ausência de um executivo experiente dificulta negociações, seja para reforçar o elenco, seja para ajustar contratos e lidar com situações emergenciais. A Série A exige respostas rápidas, capacidade de leitura do cenário e habilidade para agir sem hesitação. Cada janela, cada oportunidade perdida ou mal avaliada pode comprometer toda a temporada. O torcedor sabe disso e, por isso, a apreensão cresce à medida que o calendário avança sem uma definição clara sobre quem realmente comandará o futebol azulino. A figura do presidente, nesse momento, ganha ainda mais protagonismo. Todas as decisões passam a ter um peso maior, porque não há mais espaço para erros estratégicos. O desafio não é apenas escolher um nome para ocupar o cargo, mas garantir que esse profissional tenha respaldo total para trabalhar. Sem autonomia, qualquer executivo estará fadado ao desgaste, repetindo um ciclo que o clube já viveu outras vezes. O Remo precisa aprender com o próprio passado para não transformar um sonho de retorno à elite em um cenário de sofrimento constante. O torcedor, que foi peça fundamental em todos os momentos recentes do clube, observa tudo com um misto de orgulho e preocupação. Orgulho por ver o Remo novamente em evidência, sendo comentado nacionalmente, mas preocupação por perceber que as velhas disputas internas insistem em aparecer nos momentos mais importantes. A paixão azulina sustenta o clube, mas ela sozinha não resolve problemas estruturais. É preciso união, clareza de objetivos e maturidade para entender que o projeto coletivo deve estar acima de interesses individuais. Outro aspecto que gera debate é a responsabilidade compartilhada dentro da diretoria.
Quando as decisões são fragmentadas, fica difícil apontar um rumo único. O futebol moderno exige profissionalismo em todos os níveis, desde o planejamento até a execução. Clubes que conseguem se manter na elite são aqueles que alinham discurso e prática, criando uma cultura de trabalho contínua. O Remo tem potencial para isso, mas precisa transformar discurso em ação, especialmente agora, quando todos os holofotes estão voltados para o clube. O momento pede serenidade, mas também firmeza. Não é hora de disputas de vaidade, nem de tentativas de protagonismo pessoal. A temporada que se inicia representa uma oportunidade rara de consolidar o Remo entre os grandes novamente, algo que o torcedor espera há décadas. Cada decisão tomada agora terá reflexos diretos no futuro próximo, e erros podem custar anos de reconstrução. A sensação é de que o clube está em uma encruzilhada, onde escolhas certas podem fortalecer o projeto, enquanto escolhas equivocadas podem colocar tudo a perder. Em meio a tudo isso, fica evidente que o Remo precisa resgatar a ideia de unidade que marcou os momentos mais fortes de sua história recente. Quando o clube, jogadores, comissão e torcida caminham na mesma direção, os obstáculos se tornam menores. O futebol não perdoa desorganização, mas recompensa quem consegue manter foco e coerência mesmo sob pressão. O desafio está lançado, e os próximos movimentos fora de campo serão tão determinantes quanto aquilo que acontecerá dentro das quatro linhas. A pressão aumenta ainda mais quando se pensa na estreia da Série A, que está praticamente às portas. Cada decisão tomada agora tem efeito imediato e pode influenciar o desempenho do time nos primeiros jogos, momentos em que é possível ganhar confiança ou, ao contrário, alimentar inseguranças que podem se arrastar por toda a temporada. O torcedor azulino sabe que a Série A exige atenção redobrada, tanto dentro quanto fora de campo, e qualquer sinal de instabilidade administrativa pode refletir diretamente no futebol, tornando a responsabilidade da diretoria ainda maior. Outro ponto crítico é a gestão do elenco. Com um grupo numeroso e heterogêneo, a necessidade de alguém com experiência para organizar, ajustar contratos e lidar com expectativas se torna ainda mais urgente. Jogadores precisam de direção, de clareza sobre seu papel, e de um ambiente em que as decisões sejam coerentes e consistentes. A falta de uma liderança sólida no futebol pode gerar confusão, prejudicar o planejamento técnico e impactar diretamente na preparação do time para os desafios que virão. Além disso, a atenção da mídia e a pressão da torcida colocam o Remo sob um escrutínio constante. Cada movimentação, cada decisão tomada pela diretoria ou pelo interino é analisada com lupa, o que torna ainda mais importante ter profissionais que consigam agir de forma estratégica e assertiva. O torcedor quer resultados, mas também quer perceber que o clube possui estrutura e organização para enfrentar a Série A de maneira competitiva e sustentável, evitando improvisos que possam comprometer o crescimento do clube. Por fim, a saída de Marcos Braz deixa um legado, mas também uma lacuna difícil de preencher. Sua experiência, autoridade e conhecimento do futebol nacional são qualidades que não se substituem de forma imediata. Agora, cabe à diretoria não apenas preencher esse espaço, mas garantir que o trabalho iniciado por Braz continue de forma coerente, respeitando o planejamento do clube e mantendo a ambição de fortalecer o Remo na elite. O desafio é enorme, e o sucesso dependerá da capacidade de alinhar interesses, manter o foco e agir de forma estratégica, sem permitir que conflitos internos comprometam uma temporada que promete ser histórica para o Leão Azul. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho ganhou força após a notícia de que Leila Pereira teria anunciado um afastamento imediato do Palmeiras, movimento que surpreendeu dirigentes, torcedores e o mercado esportivo. Embora nada tenha sido formalizado em documentos públicos, a informação corre como rumor forte entre cartolas e investidores, levantando dúvidas sobre os reais motivos da decisão e, principalmente, sobre os próximos passos da empresária no cenário nacional. A especulação cresce porque o suposto afastamento não estaria ligado a crises esportivas ou institucionais, mas a uma reconfiguração estratégica. Pessoas próximas ao clube paulista relatam que Leila teria comunicado internamente a necessidade de se distanciar da rotina alviverde para se dedicar a novos projetos, o que alimentou interpretações variadas.
Alguns enxergam o gesto como temporário, outros como um sinal claro de mudança de foco, algo incomum para uma dirigente que sempre demonstrou forte presença e controle nos assuntos do clube. É nesse contexto que surge outro rumor ainda mais intrigante, a possibilidade de Leila Pereira estar sinalizando interesse na compra do clube do Remo. A tradicional equipe paraense, com enorme apelo popular e história marcante, seria vista como uma oportunidade estratégica de expansão de influência fora do eixo mais tradicional do futebol nacional. A ideia, segundo comentários de bastidor, seria investir em gestão profissional e estrutura, aproveitando o potencial de crescimento da marca azulina. Nada disso, porém, passa de especulação até o momento. Nem o Palmeiras, nem representantes do Remo, tampouco a própria Leila confirmaram qualquer negociação ou mudança definitiva. Ainda assim, o simples fato de esses rumores circularem com tanta intensidade revela como o nome da dirigente se tornou central no debate sobre poder, gestão e novos modelos de investimento no futebol brasileiro. Se as movimentações se confirmarão ou não, é algo que o tempo dirá, mas o cenário já indica que capítulos importantes podem estar prestes a ser escritos. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.